Olá, amigos! Aqui estamos, eu e Pedro Esperança. Pedro Esperança, meu filhote. A gente está aqui na Quinta da Boa Vista, que é um parque lindo, público, aqui do Rio de Janeiro. Todo mundo do Rio de Janeiro certamente conhece. E a gente aproveitou essa oportunidade aqui do Dia das Crianças para conversar um pouco sobre a questão da infância. Todo mundo defende as crianças, né? Todo mundo diz que as crianças têm que ser respeitadas, que as crianças têm que ser amadas, que as crianças têm que ser protegidas. Só que a gente precisa ficar muito atento nos dias de hoje, porque cada vez mais existem muitos lobos em pele de cordeiro. Muita gente que diz defender uma coisa, mas na prática faz outra. E a gente está aqui há poucos dias do segundo turno, né? De um momento importante para o nosso país, onde a gente vai eleger o governo, a presidência que vai governar o nosso país nos próximos 4 anos. Então é muito importante que a gente esteja atento a quem de fato defende a infância e a quem está contra uma infância livre, uma infância segura, uma infância de amor, uma infância de alegria. E aí eu queria que vocês botassem aí no Google, né, que é muito importante a gente parar um pouco de ficar dando atenção só àquilo que vem no WhatsApp, que os nossos amigos mandam em corrente, porque tem muita mentira na internet, principalmente rodando no Facebook e rodando no WhatsApp. Então eu queria convidar vocês para pesquisar sobre os candidatos de vocês em fontes confiáveis, em fontes jornalísticas, em fontes que tragam de fato aquilo que aconteceu e digam data e digam hora. Por exemplo, eu tô aqui com meu filhote, né? Ele tem 3 meses. O Pedro, ele precisa mamar o tempo todo. A hora que ele chora com fome, é a hora que eu tenho que parar o que eu tô fazendo, entendeu? Se eu tô tomando banho, se eu tô, sei lá, me arrumando, penteando o cabelo, comendo, não importa. Eu tenho que parar pra dar mamar pra ele, porque ele tá sentindo fome, ele precisa de mim. E ele já saiu dos 3 meses de idade. E a nossa lei, ela garante 120 dias de licença maternidade para que a mãe possa se recuperar do parto, que é um momento bem difícil, e para que a mãe possa cuidar integralmente do neném, que é muito pequenininho, ele precisa ainda do cuidado da mãe, sabe? E eu vejo que 120 dias são pouco, porque agora ele já tá indo pro 4º mês e ele ainda tem essa demanda. Ele acabou de mamar agora, tá com a mãozinha na boca, daqui a pouco ele vai querer mamar de novo e eu tenho que estar aqui. Eu não posso estar 8 horas no trabalho, moro na Baixada Fluminense, pego 2 horas de transporte, 3 horas de transporte, fico 10 horas longe do meu filho neném, tá entendendo? Isso é algo muito desumano, que a nossa sociedade precisa mudar. E aí eu queria que vocês botassem no Google aí, olha, Bolsonaro vota contra a lei de licença maternidade. Ele quis, em 1993, estou falando a data porque eu pesquisei, enquanto deputado federal, ele defendeu a redução da licença maternidade de 120 dias. Ele achava que isso era muita coisa, que a mulher tinha que trabalhar mais e cuidar menos do neném. E aí esse cara, ele vem e diz pra você que ele defende a família, que ele é o guardião da família brasileira, que não sei o quê. Mas a família começa com o neném. A família começa com o neném bem amamentado, com o neném bem cuidado, com um vínculo afetivo entre a mãe e o neném. Eu tenho que estar com ele, eu tenho que escutar ele, eu tenho que cantar pra ele, eu tenho que conversar com ele, eu tenho que deixar bem claro pra ele que ele tá amparado, que ele tem amor, entendeu? E o pai dele chega depois de 6 da manhã, né, que ele acorda pra sair pra trabalhar, ele só volta às 6 da noite, fica 12 horas fora de casa, porque a nossa carga horária de trabalho no Brasil ainda é muito grande, deveria ser reduzida sim, para que os pais também pudessem estar em casa mais tempo cuidando dos filhos junto com a mãe, porque a família, ela não é feita só de mãe, ela não é feita só de neném e mamãe, ela é feita também de pai, ela é feita de avô, ela é feita de tio, ela é feita de primo. A família é algo muito mais complexo, mais completo do que só a mãe cuidando do neném, né? Apesar de que muitas mães solteiras cuidam dos seus filhos, como eu tenho na minha família exemplos, e cuidam com muita dignidade. E aí esses dias o vice do Bolsonaro foi na televisão também, e ele falou que os filhos que crescem só cuidados pela mãe ou pela mãe e pela avó são pessoas que crescem sem caráter. São pessoas que crescem desajustadas. Eu vou colocar aqui embaixo nesse vídeo todos os links do que eu tô falando, porque eu não tô falando da boca pra fora porque eu acho, eu tô falando porque eu vi, porque eu li, porque eu pesquisei. E aí como é que eu posso dizer que a pessoa da minha família, que eu não vou citar o nome por questões éticas, que cuidou do filho sozinha, porque o marido não teve responsabilidade, como muitos homens, infelizmente, não têm responsabilidade sobre seus filhos, vou dizer que essa pessoa, o filho dela, é um desajustado? Não posso dizer isso, tá entendendo? Porque é uma criança incrível, uma criança muito bem educada. Então, preste atenção em que a gente vai votar, tá bom? O Bolsonaro tá espalhando por aí que ele vai
lutar contra o kit gay que o PT colocou nas escolas. Eu quero dizer pra você que isso é mentira. Coloca aí no Google, coloca assim, kit gay. O nome do livro chama-se O Aparelho Sexual e Companhia. O Aparelho Sexual e CIA. Esse livro que ele usa, que ele levou no Jornal Nacional, falando que era o kit gay do governo do PT, é uma mentira. Esse livro é um livro francês que nunca entrou nas escolas. Não tem nada a ver com o MEC, com o Ministério da Educação. Ele usou um livro lá da França para falar de uma coisa que ele queria causar um murmurinho, causar uma mentira na internet, para poder falar para os cristãos que o PT queria aprovar o kit gay nas escolas, mas isso nunca aconteceu, entendeu? Eu não sou petista, eu nunca votei no PT, tá entendendo? Eu nunca fiz campanha pro PT, sempre fui crítica, sempre acho que a gente tem que se manter crítico frente aos governos, mas o PT a gente não pode também não olhar a realidade, não pesquisar os dados, entendeu? No governo do PT, Lula e Dilma, eles abriram mais de 422 escolas técnicas, que é onde meu filho vai poder entrar quando ele tiver 15 anos, fazer um ensino técnico, estudar numa escola de qualidade. Isso sim é levar a educação para as pessoas, isso sim é melhorar a infância. Porque se a criança não tem uma boa escola, ela não tem uma boa educação, o que ela vai ser na vida? Se ela estiver numa escola que não tem professor, que não tem merenda, tá entendendo? Ou nem tiver uma escola para estudar, como acontece com muitas crianças no Brasil ainda, né? E aí eu queria que vocês também pesquisassem no Google a Emenda Constitucional 95, que o Michel Temer, que é um presidente que todo mundo sabe que é um dos piores presidentes que o Brasil já teve, né, que entrou lá num golpe, inclusive, ele faz o quê? Ele propõe uma emenda constitucional proibindo que os próximos governos, que ele mesmo, os próximos governos, aumentem o investimento em saúde e educação, por exemplo. Em cultura, em políticas sociais. A gente sabe que a educação já vai mal no Brasil, que a saúde está doente. E aí você pega uma lei que proíbe você aumentar, nem que seja um pouquinho o investimento em saúde e educação. Sabe quanto tempo que essa lei vai valer? Daqui a 20 anos. Nos próximos 5 governos, cada governo tem 4 anos, né? Nos próximos 5 governos, o presidente ele não pode aumentar o investimento em saúde e educação porque o Michel Temer aprovou essa emenda constitucional. E sabe quem foi favorável a isso? Quem foi favorável a isso foi o deputado federal Jair Bolsonaro. Então a gente tem que ficar de olho nos lobos em pele de cordeiro, porque o cara diz que é favorável às crianças, mas vota contra a melhoria da educação pública, contra a melhoria da saúde pública. É o que eu falei com uma pessoa da minha família, o seguinte: se o meu sobrinho daqui a 5 anos, daqui a 2 anos, se ele tiver um problema de saúde, ele precisar de um hospital público, se depender do Bolsonaro, do filho do Bolsonaro, se depender dessa corda toda política, ele não vai ter, porque eles querem que a saúde se deteriore cada vez mais. Sabe para quê? Para você precisar de um plano de saúde privado, você que já paga imposto pra caramba no Brasil, tá entendendo? Então a gente tem que olhar para os dados, tá? Para a realidade. Então vamos votar favorável a quem defende as escolas, a quem defende as crianças, a quem defende a licença maternidade, né? Inclusive eu não sou petista, vou repetir aqui, mas eu estou sim pedindo para as pessoas, pelo amor de Deus, não votem no Bolsonaro, votem no Haddad. É um governo perfeito? É uma pessoa perfeita? Não é, porque ninguém é, mas é um cara que mostrou que o governo do PT, com todas as falhas que tem sim, é um governo que investiu na educação, é um governo que investiu nos pontos de cultura, onde as crianças aprendiam o quê? A cantar, a dançar, a tocar um instrumento, a trabalhar com vídeo, fazer fotografia, fazer arte. Isso sim é uma coisa que a sociedade precisa. Não inventar mentira por aí, apelando para os sentimentos mais profundos da fé sincera dos cristãos. Digo isso porque nasci na igreja, cresci na igreja, posso dizer com propriedade. Tá entendendo? Isso é muita falta de responsabilidade e vou dizer, de ética. Então, galera, pelas crianças, tá entendendo? Para que eles cresçam numa escola boa, numa escola que não seja militarizada, onde todo mundo seja soldadinho de chumbo do governo, onde as crianças possam correr, possam fazer arte, possam experimentar instrumentos musicais, possam dançar, possam brincar, possam aprender matemática aplicada à vida real, né? Não aquela matemática que é só uma fórmula no papel, mas que possa ter uma educação interativa, uma educação criativa. Existem muitos projetos de educação alternativa hoje no mundo, né, para uma escola que seja mais libertadora, não aquela escola que as crianças ficam aprisionadas, que acaba gerando muita tensão, tá entendendo? Gerando muita tensão nas crianças, nem o professor consegue lidar com as crianças em sala de aula. A gente precisa de novos métodos, precisa de educação física nas escolas sim, que foi o que o Temer tirou e o que o Jair Bolsonaro é favorável, né? Tirou a educação física como matéria obrigatória do ensino médio, tirou a sociologia, tirou a filosofia, para quê? Para que você, para que eu, para que os nossos filhos não aprendam sobre a crítica à realidade social, para que olhe tudo e bata a palma para o governo, não sejamos críticos. Para que a gente não transforme a nossa realidade. Bom, então esse é o nosso recado, a gente está aqui com a nossa família, estamos brincando, estamos jogando bola, estamos comendo frutas, estamos se divertindo no Dia das Crianças.
e vamos continuar essa brincadeira. Mas só aqui mandando um recadinho para você ter responsabilidade social, ter muita seriedade, porque o momento que a gente vive no Brasil é um momento muito sério e a gente precisa transformar essa realidade não para pior, mas transformar essa realidade para melhor.